conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acredita-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antes de Jesus Cristo, os judeus conheciam a Deus como Criador. Ele mesmo se revelou como Criador, o Deus dos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés e assim também o Deus dos profetas. Mas não um Deus que é Pai, um Deus Criador, poderoso, onipotente, o Deus dos exércitos, aquele que é o temível, o terrível, aquele cujo nome é 3 vezes santo e etc, etc. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, quando ele se encarna, quando o Verbo se faz carne, então começamos a compreender a partir da revelação que o próprio Jesus Cristo faz, que Deus é Pai e que Ele é o Filho. A revelação é sempre uma iniciativa de Deus. O homem não pode revelar a Deus se Deus não se tivesse revelado a ele. Nós podemos até, como diz o Concílio Vaticano I, nós podemos até chegar a Deus pela luz da nossa razão natural, observando a criação. Mas a plenitude da revelação, quem nos dá é Jesus Cristo. Por isso o Filipe pede: Senhor, mostra-nos o Pai. Por que mostra-nos o Pai? Porque até então o que nós sabíamos de Deus era que Ele era o Criador, o Onipotente, o El Shaddai, Adonai e etc, etc. Ninguém nunca viu o Pai. Ninguém nunca olhou nos olhos de Deus. Quando Moisés teve essa experiência com o rosto velado, porque ver a Deus, ver a sua magnitude, ver a sua beleza, o seu esplendor, poderia causar uma cegueira ou até a morte da pessoa que o visse. Quando na sarça ardente Deus se revela a Moisés e o chama Moshe, Moshe, ele vai até a sarça, mas o que ele vê é fogo, um fogo que arde, mas que não consome. Ele não vê a Deus tal qual ele é, porque a Deus ninguém o via. Na intimidade podia-se ver até a silhueta de Deus. Abraão, o próprio Moisés, que rezava falava diretamente com uma intimidade. Mas olhar nos olhos de Deus, vê-lo face a face, era algo inimaginável para os judeus.
Quando Moisés entrava na tenda da oração, por exemplo, e a glória de Deus descia sobre aquela tenda, as pessoas que assistiam àquele espetáculo viam a nuvem que descia sobre a tenda, viam os raios, ouviam os barulhos. Quando Moisés saía como que com a sua face iluminada, com o rosto coberto, por causa da grandeza, da majestade de Deus. O sumo sacerdote, que deveria ser, justamente pelo seu ministério, o santo absoluto do povo, porque o sumo sacerdote era o único que tinha a permissão de uma vez por ano entrar no Santo dos Santos, e o Santo dos Santos era o lugar mais sagrado, mais divino sobre a face da terra. Somente o sumo sacerdote no dia de Yom Kippur, que é o dia sagrado para os judeus, entrava e pronunciava o nome de Deus. Veja, até pronunciar o nome de Deus só poderia ser feito por alguém muito sagrado, muito santo. Por isso o sumo sacerdote era todo protegido das impurezas, dos pecados, daquilo que o pudesse impedir de pronunciar e de entrar no Santo dos Santos. Caso ele o fizesse, estando em pecado, ele era fulminado na mesma hora por um raio que o mataria dentro do Santo dos Santos. E aí era puxado por uma corda, porque ninguém podia entrar lá. Veja, tamanha é a majestade, a grandeza, a santidade de Deus, que eu diria, a inacessível santidade de Deus. E de repente, Jesus Cristo, a plenitude da revelação, diz para os seus discípulos: se conhecesseis a mim, conheceríeis também o meu Pai. Claro, quem é o teu Pai? Mostra-nos o teu Pai. E Jesus responde para Filipe: há tanto tempo estou convosco, quem me viu, viu o Pai. São Paulo vai dizer em uma das suas cartas, se não me engano, aos Filipenses, ele é a imagem do Deus invisível. A imagem visível do Deus invisível. O Deus que não se podia fazer imagens, o Deus que não se podia imaginar. Eis Jesus Cristo, a face desse Deus. Portanto, é Ele o revelador do Pai. Ele revela que Deus é Pai, revela que Deus tem um Filho, e Ele é o Filho, e revela o Espírito Santo que é derramado sobre todos nós, a Trindade Santa. Portanto, Jesus Cristo revela um Deus que, além de ser todos esses adjetivos que nós conhecíamos no Antigo Testamento, tem um outro adjetivo que não pode ser esquecido. Ele é o Abá, o Pai que ama, o Pai que ama os seus filhos. São Paulo disse: em Cristo nós somos enxertados na família de Deus. Nós fazemos parte dessa família de Deus. Nós somos, portanto, co-herdeiros de Jesus Cristo. Se Jesus é o herdeiro do Pai, nós em Jesus Cristo somos co-herdeiros. São Paulo ainda diz em Romanos capítulo 8, é o Espírito Santo que em nós, o Espírito Santo que é Deus, que está em nós, que nos leva a dizer: Abá, Pai. Veja que coisa fantástica. O próprio Deus se revela a nós, o próprio Deus quer ter intimidade conosco, o próprio Deus faz comunhão conosco e o próprio Deus nos insere na sua família. Se nós tivéssemos a mínima consciência, e é verdade que nós nunca vamos chegar ao conhecimento desse mistério, está aí Santo Agostinho com aquela sua história mítica de que um dia, andando pela praia, viu uma criancinha que pegava a água do mar e colocava num buraco, ia e voltava. E Agostinho pergunta para ele: menino, o que estás fazendo? Estou tentando colocar toda a água do mar dentro desse buraco aqui. Mas você não vê que isso é uma estupidez? Não vai caber, você não vai conseguir nunca.
E a criança, que era um anjo, responde da mesma forma que você nunca compreenderá o mistério da Santíssima Trindade. Mas se nós conhecêssemos ainda que minimamente essa grandeza da nossa filiação divina, de que nós somos em Jesus Cristo filhos de Deus Pai, então nós entenderíamos o que Jesus está dizendo. Aquele que crê em mim fará obras ainda maiores do que as que eu faço. E aí eu lembro dos santos místicos dos últimos tempos. Quantas obras maravilhosas fizeram, de certa forma maiores até do que as de Jesus Cristo, em vida, quando caminhava conosco. Porque Jesus Cristo não estava em 3 lugares ao mesmo tempo, por exemplo, a bilocação, Padre Pio estava. São José de Cupertino flutuava, levitava à frente de todos. Jesus não. Não que não o pudesse fazer, não havia necessidade. Se nós compreendêssemos um pouquinho o que é essa filiação divina, então nós entenderíamos o que Jesus está nos dizendo quando no versículo 13 diz: e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei. Versículo 14: se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Se nós compreendêssemos o dom de Deus, se nós compreendêssemos de fato a filiação divina que o Senhor nos concede pelo nosso batismo, tudo aquilo que nós pedíssemos ao Pai, com confiança, em nome de Jesus, nós alcançaríamos. O que nos falta nesses tempos tão confusos é justamente essa certeza de que nós somos filhos de Deus e somos filhos amados. E nenhum pai, vendo o filho pedir um pão, lhe dará um escorpião. Isso é a confiança do filho que se sente amado. Agora, quando o filho não se sente amado pelo pai, quando o filho nem sabe que tem um pai, não é tão difícil essa realidade no nosso tempo, não é? Quantas crianças que não conheceram seu próprio pai? Quando o filho não sabe quem é o pai, não conhece o pai, não tem intimidade com o pai, é claro, não vai pedir nada a ele. Por isso Jesus Cristo quer que nós o conheçamos a ele e a Jesus, conheçamos ao Pai, ao Abá, ao Paizinho, que ele nos ensina a chamar de Pai Nosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.